Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudia, professora de matemática, e hoje vamos entender um pouquinho sobre o que representa frações equivalentes. Na realidade, frações equivalentes são frações que representam uma mesma quantidade. Como funciona isso, tá? Observe a primeira imagem aqui. Eu peguei um círculo e dividi em 4 partes. Como eu falei na aula passada, não sei se vocês lembram. Dividi em 4 partes, então embaixo eu numerei 4 partes, que é o número de partes que eu dividi a minha imagem. Em cima é a quantidade de partes que eu pintei, ou que eu comi, ou que eu retirei, depende da situação. No caso aqui, eu pintei. Então, eu pintei somente uma parte. E aí, embaixo eu tenho o quê? 4 partes, que foi as que eu dividi, certo? Na segunda imagem, eu tenho o mesmo círculo, de mesmo tamanho, no qual, ao invés de dividir em 4 partes, eu dividi em 8 partes, tá? Dividi em 8 partes, então embaixo eu coloco o número de partes que eu dividi. E em cima eu vou contar quantas eu pintei. Pintei 1, 2 imagens, então 2 partes, tá? Muito bem, por que as duas frações são equivalentes? Porque elas representam a mesma quantidade. Se você observar aqui na figura, esse pedaço é a mesma quantidade deste. A diferença é que eu ainda deixei ele aqui inteiro e aqui eu dividi ele, ó. E aí ficou 2 partes. Mas eles representam a mesma quantidade. E isso eu chamo de fração equivalente. Como que eu sei que uma fração é equivalente se ela não aparece a imagem? Só as frações. É muito simples. Se eu multiplicar aqui em cima por 2, o numerador por 2, o denominador também por 2, aí eu encontro a fração equivalente. Ou seja, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Por isso, elas são equivalentes. Vamos para mais um exemplo. Na segunda imagem aqui, eu tenho 2 quadrados, né? Agora não são mais círculos, são quadrados, aos quais esse primeiro eu dividi em 4 partes, só relembrando. No denominador, eu marco o número de partes que eu dividi a imagem. 1, 2, 3, 4. 4 partes. E no numerador, eu pinto o número de partes, né? Eu represento o número de partes que eu pintei, ou seja, 1. Então, eu pintei uma parte e reparti em 4 partes. Na segunda imagem, eu dividi em 16. Contar todos esses quadradinhos pequenos, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu dividi em 16 partes, tá? Quantas eu pintei? 4 partes. Então, no numerador, eu marco o número de pedaços que eu pintei, né? De partes, no caso. E no denominador, eu marco o número de partes que eu dividi a imagem toda. Portanto, repara como elas são equivalentes. Esse quadrado aqui é igualzinho a este, né? Eles são equivalentes. A diferença é que esse está inteirinho e esse aqui está dividido em 4 pedacinhos. Por isso, elas são chamadas frações equivalentes. Aí, novamente, como que eu faço para descobrir se eu tenho frações? Então, eu multiplico aqui por 4. Por que por 4, Pro? Porque eu quero que chegue nesse resultado. 1 vezes 4 vai dar quem? 4. E se eu multipliquei no numerador, também devo multiplicar no denominador, tá? É desta forma que eu encontro uma fração equivalente. Multiplico pelo mesmo número em cima e embaixo. O mesmo em cima e o mesmo embaixo, ou seja, em cima numerador, embaixo denominador. Multiplico os dois. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 4,
16. Portanto, essas duas frações, elas são equivalentes, tá? E aí vai os demais exemplos aqui. Então, eu tenho essa outra imagem de baixo, tá? Nas quais eu tenho 3 círculos iguais. No primeiro, eu dividi em 2 partes, por isso 2 aqui no denominador. E aí, pintei apenas uma parte, o 1 no numerador. Então, eu pintei uma parte, num total de 2 partes. Na segunda imagem, eu dividi em 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu dividi em 4 partes iguais, né? Tem que ser sempre iguais. E aí, pintei 2 partes. 1, 2. Então, pintei 2, num total de 4 imagens, 4 partes, tá? Então, 2 quartos, 1 meio. E aqui? Essa mesma figura, o mesmo círculo, no qual eu dividi em 8 partes iguais. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi em 8 partes iguais, certo? Nas quais eu pintei quantas? 1, 2, 3, 4 partes. Então, em cima, que é o numerador, eu represento o número de partes que eu pintei, 4 partes. Embaixo, eu represento o número de partes que eu dividi a imagem. Então, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas 3 frações são equivalentes. Por quê? Porque se você reparar, aqui é metade, ó. Eu dividi no meio, ó, metade do círculo. Essa outra parte aqui também é metade do círculo. Olha, que ela é igual a esta. E essa outra também aqui é metade do círculo, olha, igual a esta e igual a esta. Portanto, as 3 são frações chamadas equivalentes, que possuem a mesma quantidade. Como eu sei se eu só tenho as frações e não as imagens? Então, eu multiplico até chegar no próximo número. 1. Para chegar no 2, eu preciso multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. Muito bem. Se eu multipliquei no numerador, também devo multiplicar no denominador, em cima e embaixo, lembra? Multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número, vou encontrar uma fração equivalente. 2 vezes 2, 4. Portanto, essa fração é equivalente a esta. O mesmo eu faço nessa. Se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2 também, olha só o que acontece. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, ó, multipliquei no numerador, multipliquei no denominador, em cima e embaixo. Achei quem? 4/8, que é a fração, desculpa, equivalente.